Bom dia. Vamos dar início à instalação e à abertura dessa sessão no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a instalação da Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos e todas, maioria mulheres, todas. Agradeço a presença das nossas autoridades, secretários municipais, presidentes e membros de conselhos municipais, estaduais, enfim, todos que estão aqui na luta em defesa não só de uma assistência social inclusiva, com gestão participativa, com gestão compartilhada, com gestão democrática, mas em defesa principalmente dos nossos profissionais da assistência social e da nossa população mais vulnerável, mais carente do Estado do Rio. Quero compor aqui a mesa, vou agradecer primeiramente a presença, membro dessa frente parlamentar, a deputada Franciane de Saquarema, aguerrida com a gente nessa luta. Justificar a ausência do deputado Márcio Pacheco, que é vice-presidente dessa frente parlamentar, fez questão de fazer parte desse engajamento nosso e está ausente porque teve um acidente agora com um amigo, um quase-irmão dele, ele foi direto para o hospital, pediu para que eu justificasse a sua ausência. E os demais parlamentares, nós temos 2 audiências acontecendo aqui. Tem a audiência da Secretaria da Comissão de Saúde e a deputada Mônica Francisco, que também do PSOL, que também é vice-presidente dessa frente, está presidindo, junto com a deputada Marta Rocha, a audiência de saúde que acontece nesse momento. E demais parlamentares estão a chegar. Vou convidar aqui para compor a mesa o presidente do colegiado de gestores municipais, senhora Dayana Silveira. Senhora Dayana. Representantes das entidades privadas, prestadoras de serviços da rede, senhora Cátia Vasques. A representante da Frente Nacional em Defesa do SUAS, senhora Margarete Dallaro Vera. Nossa convidada especial, que muitos estudantes têm toda uma admiração, e nós profissionais também, a professora titular da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Ivanete Bochetti. E o nosso secretário-geral do Conselho Estadual de Assistência Social, SEAS, do Adilson Pontes. Senhora Adilson. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Esperança, terra
Obrigada. Esse hino sempre emociona. Estamos aqui em defesa do nosso povo brasileiro, o povo do Estado do Rio. E o lançamento dessa frente parlamentar, que é uma frente de caráter, de característica política, compostas por parlamentares nessa casa, mas de caráter apartidário. Tem como finalidade, uma das finalidades, a gente sensibilizar e envolver a Casa, essa Assembleia Legislativa, os demais parlamentares nessa luta em defesa do Sistema Unificado de Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro, que é uma luta de todas nós. A gestão, uma gestão, e essa defesa de concepção da frente, é a defesa de uma gestão compartilhada, de uma gestão democrática, de uma gestão participativa, de uma gestão descentralizada, que é o que caracteriza, de fato, esse Sistema Único de Assistência. É a materialização de que vocês conhecem bem do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, é a garantia de direitos de cidadania para o nosso povo que vive em condições mais vulneráveis, que vive em condições mais precárias, e mais do que isso, é o rompimento daquela característica antiga que se via na assistência social, de uma ação, de ações paternalistas, de ações assistencialistas, de ações filantrópicas. Assistência social, vocês todas são profissionais da área, eu sou da área de psicologia, trabalhamos muito em parceria, em conjunto. Assistência social vai muito além disso. Assistência social hoje com o SUAS, e por isso essa frente, é defender a garantia de autonomia, de empoderamento do nosso povo, dando condições de emancipação, dando condições de se ter a sua garantia de distribuição de renda, política pública que vimos bem nessas últimas décadas. Não posso deixar de citar o presidente do meu partido, o presidente Lula, que deu iniciativa ao Sistema Unificado de Assistência Social. Defender hoje os nossos equipamentos, sejam os CRAs, que trabalha a prevenção social básica, que qualquer cidadão tem direito, sejam os CREAs, com a situação emergencial das pessoas que já foram violadas nos seus direitos, violentadas, e que precisam
atenção, que a gente chama na saúde de atenção básica, mas eu digo aqui de atenção emergencial, são exatamente hoje, eu como relatora da CPI do feminicídio, eu coloco o número de mulheres, nós lidamos muito com mulheres, né, que são violentadas no seu dia a dia e que não têm do poder público, não só as mulheres, mas os vulneráveis, as crianças que são vítimas de violência, de estupro, né, que chegam até o assassinato, não têm a garantia do Estado para que ela possa sair e reverter essa sua condição de vulnerabilidade. As pessoas que hoje não têm, né, onde morar, nós tivemos aí o programa do Minha Casa Minha Vida, um programa imenso, nacional, de habitação. Hoje isso está em refluxo, né, não se cuidou de um projeto, que é um projeto que dá dignidade, né, e direito de moradia para a nossa população. Enfim, a todas as pessoas que sofrem, têm nas suas famílias o problema da dependência química, o problema do desemprego, que assola a nossa conjuntura econômica e social hoje, não só no estado do Rio, mas no Brasil como um todo. E dizer que quando esses direitos já são violados, eu falo muito, e aqui está no plenário o representante do meu município, eu sou do município de Maricá, mas sou deputada do Estado, estou aqui para brigar por todos os 92 municípios, junto com a Franciane e outros parlamentares. Eu digo que em Maricá, com a secretária Laura, vereador Castor, aqui presente, obrigada pela presença. Cumprimento a eles, eu cumprimento a todos os representantes aqui dos demais municípios, né, Tanguá, São Pedro da Aldeia, enfim, todos que estão aqui presentes, Rio de Janeiro. Dizer que, quando eu digo empoderamento, e aí eu vou usar o exemplo do empoderamento da mulher, empoderamento é a gente conseguir dar condição para essa mulher e para esse indivíduo, para essa família, para que ela ganhe a sua autonomia em todos os sentidos, né? E aí a gente precisa ter um trabalho integrado. Isso é o que compõe, para mim, a concepção do SUAS. Trabalho integrado é o que a gente faz lá em Maricá, quando a gente dá um passaporte universitário, e eu conversei com o prefeito já, para que a gente possa colocar uma cota para essas mulheres vítimas de violência. Isso é empoderamento da mulher, é inserir e ajudar essa mulher a entrar no mercado de trabalho para que ela ganhe a sua autonomia financeira. É fazer o que o presidente Lula fez, priorizar a Minha Casa Minha Vida, os projetos habitacionais no nome daquela mulher. Estou colocando o exemplo da mulher vítima de violência, porque a gente fala muito em empoderamento, mas a gente não concretiza isso. Então, eu sou uma parlamentar que defendo, não só em Maricá, mas tenho discutido isso aqui na casa, que empoderar o nosso povo, empoderar essa mulher vítima de violência, empoderar as famílias, é a gente dar condição de autonomia, como o SUAS fez, né, com seus CRAs, com seus CREAs, com limitações a serem ainda superadas, mas que já começou a implementar uma assistência social como política pública de fato de inclusão social. E essa é a nossa meta. Quando colocamos hoje, vemos aí na mídia, né, a reforma da Previdência, a gente tem, de fato, uma desconstrução de todo o tripé, que a minha amiga aqui, Nelma, né, uma das responsáveis por esse encontro, obrigada, Nelma, pelo tripé da Seguridade Social, que envolve a Previdência Social, que está sendo sucateada hoje no nosso país, né? Os direitos do trabalhador estão sendo conquistados com muita luta, desde Getúlio Vargas, né? Há 20, 30 anos a gente luta pelos direitos trabalhistas e a Previdência Social vem rasgar esse tripé de Seguridade Social. O rompimento do SUAS, que é um desafio que a gente tem hoje para resistir, para manter o SUAS funcionando a todo custo, também, o rompimento desse sistema também é rasgar um direito de cidadania, rasgar anos de luta de vocês, todos os profissionais da área envolvidos, e anos de luta do movimento social, né, que sempre tentou unificar os serviços em parceria com a rede privada, com os órgãos de defesa, né, das políticas sociais. E combater a pobreza, diminuir a desigualdade social, uma meta de cada um de nós, como ser político que somos, como cidadãs e cidadãos, como seres que compõem uma sociedade desigual. Então, essa é a principal luta. Quando eu falo da materialidade do LOAS,
né? A materialidade do LOAS é a gente transformar isso em realidade, coisa que vocês veem acontecendo. Vocês têm exemplos, né, da qualificação. Quando a gente qualifica o atendimento e serviços de um CRAS, a gente está dando condição, né, preventiva de que algumas famílias e alguns indivíduos possam superar essa condição de desigualdade. Isso é feito, né, na nossa realidade municipal. Está aqui a Franciane, que hoje é deputada, já foi prefeita de Saquarema. Nós temos relação, eu tenho uma experiência de gestão pública no município de Maricá, e nós sabemos o quanto o poder público pode mudar essa realidade, visto aí a implementação das políticas sociais de inclusão feitas pelo presidente Lula, quando, e aí vou colocar aqui um exemplo para ilustrar, né, eu sou presidente da CPI, da Enel e da Light no Estado, e quando a gente vai fazer as audiências, essas concessionárias falam de segurança pública, né, culpam determinado setor partidário pela responsabilidade, né, da ausência do serviço, do desserviço que essas concessionárias prestam hoje no Estado. Mas segurança pública, quando a gente vê uma política de armamento, né, eu disse isso em Brasília, segurança pública não é armar o povo ou desarmar o povo. Segurança pública é fazer o que foi feito nesse país nesses últimos 10 anos, em que a gente viu lá o traficante NEM colocando no seu livro que ele perdeu dinheiro quando os garotos, os meninos negros e pobres das comunidades das favelas do Rio de Janeiro foram trabalhar no PAC, foram inclusos numa universidade por conta do ProUni, foram fazer cursos técnicos no Pronatec. Isso está lá, registrado. E o SUAS faz parte dessa política de inclusão. Eu gostaria aqui de ler alguns pontos. Vou colocar aqui, ler fica meio chato, mas é rapidinho. Em relação ao esse eixo estruturante da Seguridade Social, foi preparado pela minha amiga Nelma, claro, né? Então, é bem sucinto, que coloca um pouco do que a gente quer com essa frente parlamentar. Então, a partir dos marcos legais que norteiam a assistência social, enquanto eixo estruturante da Seguridade Social, que é previdência, que a gente tem que ir para a rua, né? Com a sexta-feira tem mais uma mobilização popular em relação ao movimento contra essa reforma da Previdência, a saúde e a assistência social com o SUAS. Cabe uma apreciação acerca da referida política social em suas tímidas inovações e intensos percalços na contemporaneidade. Faz-se necessário, apesar dos desafios a serem enfrentados para a sua efetivação, evidenciar alguns de seus avanços. E aí vocês vão ter isso bem presente na vida de vocês enquanto profissionais, que é nossa luta pelo reordenamento da gestão, que passa a se caracterizar como um sistema político administrativo descentralizado e participativo. Esse é o SUAS. Ampliação dos espaços de participação política e social na deliberação da política de assistência. Profissionalização do atendimento. Isso é valorizar, é a gente garantir capacitação para os nossos profissionais de assistência social e ampliar, né? Porque nós temos os profissionais de psicologia e outros profissionais da área jurídica que têm que ser capacitados para fazer esse atendimento numa rede integrada como o SUAS. Definição clara dos papéis dos entes federais e definição clara do papel das entidades prestadoras de serviço na execução desse financiamento da política na rede do SUAS. E a tipificação dos serviços. Quer dizer, isso é a base da nossa filosofia, da nossa concepção aqui com essa frente parlamentar. E, para finalizar, eu falo que a gente vive hoje um retrocesso, né, um retrocesso como um todo, não é só na questão do SUAS, mas um retrocesso no nosso país, em que a gente vive a fragilização das relações trabalhistas, né, que afeta a todos nós enquanto trabalhadores, um retrocesso na forma de priorização e alocação dos recursos nos orçamentos. Hoje nós temos aqui uma discussão nessa casa sobre a prioridade orçamentária no Estado, então, para onde vai ser alocado. Isso é muito importante, porque a prioridade hoje
para muitos poderes executivos, não tem sido essa inclusão e esse empoderamento popular, mas tem sido a alocação de recursos tem ido para outros setores. E a desconstrução com esse retrocesso dessas práticas, a gente retoma essas práticas filantrópicas e, o que é pior, a gente retira tudo que a gente construiu da assistência social, que foi a garantia dessa política pública, né, descentralizada, trazendo autonomia, trazendo a individualização com autonomia e inserção no mercado de trabalho, né, ao direito de cidadania para o nosso povo, para retroceder a essas práticas filantrópicas e clientelistas. Isso é a desconstrução, de fato, desse princípio que compõe o SUAS e o LOAS, né, que é a materialização do LOAS, que é da universalidade dos direitos sociais. E para valorizar, né, para terminar de fato, eu digo que a gente tem que ser muito vigilante, viu? Todas nós aqui compõem essa mesa, professora, precisamos ser muito vigilantes nesse momento, precisamos estar atentos sobre essa possibilidade desse retrocesso que tem virado realidade lentamente. A reforma trabalhista já foi feita, a reforma da Previdência está aí, né, para ser aprovada. A gente tem que pressionar os deputados em Brasília, fazer exatamente o contrário do que a campanha deles defende, que é lutar contra essa reforma absurda que vai, na verdade, tirar todo o direito social e trabalhista que o nosso povo já conquistou com tanta luta. E esses programas de transferência de renda que vimos, né, acontecer, seja o programa do Bolsa Família, seja lá, nós temos lá em Maricá, que é um projeto municipal, da moeda Mumbuca, do Mumbuca Futuro, onde a prefeitura lá, estou colocando isso como exemplo para vocês terem conhecimento, a prefeitura hoje dá um valor na moeda social local para os estudantes que passam de ano. Então, cada estudante vai ter, todo ano, a sua cota lá sendo depositada, e ele, no final do 2º grau, vai fazer a retirada desse dinheiro e vai ser preparado para montar cooperativas entre os alunos. Isso é empoderar a nossa juventude, é dar condições da nossa juventude de criar cooperativas e maneiras alternativas de autonomia econômica e social na sociedade. Então, precisamos, com essa frente, isso é para terminar mesmo, gente, para garantir e ampliar os serviços dos CRAs e dos CREAs, qualificando, como eu já disse, capacitando nossos profissionais, que são os agentes que executam na ponta esse serviço, criar os indicadores de aferição de qualidade, de impacto desses serviços da assistência social nos CRAs e nos CREAs, nos nossos municípios. A gente precisa ter essa estatística. Eu vou fazer aqui com essa frente uma indicação, porque é uma das metas, eu vou falar no final da nossa audiência, a gente também criar emendas, criar leis parlamentares aqui, discutindo com os deputados que compõem essa frente, que a gente possa estar não só na luta em defesa do SUAS, com o governo do Estado, mas com um papel forte do Legislativo, junto com o Legislativo também da Câmara Federal, para que a gente possa estar implementando e ajudando a implementação do SUAS. E empoderamento dos nossos usuários. Então, quero agradecer a todos e estamos juntos nessa luta pelo empoderamento e pela emancipação, de fato, humana e social do nosso povo do Estado do Rio de Janeiro e dos 92 municípios do Estado. Muito obrigada. Mulher fala um pouquinho demais, a gente acaba ultrapassando o tempo. Mas vou agradecer aqui também a presença do Luiz Jordão, o subsecretário de Assistência Social de Niterói. Um abraço lá à nossa guerreira, vereadora Verônica Lima, que tanto luta lá pela assistência social no município de Niterói. A Gláucia da Costa, gestora do Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maricá. Obrigada. Olívia Madalena, de São Pedro da Aldeia, secretária adjunta de Assistência Social da Prefeitura. Patrícia Leal, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios. Obrigada. Marcos Flávio, diretor do Sindicato das Filantropias no Rio de Janeiro. Jorge Costa,
secretário de Assistência Social de Maricá. Obrigada, Jorge. Paraíba do Sul, aqui presente, com a Mariângela Santos, vice-prefeita e secretária da Secretaria de Assistência Social. Muito obrigada pela presença. Se quiser compor a mesa, vice-prefeita, pode vir. Não. Ana Vieira, subsecretária municipal de saúde de Niterói. Laura, minha grande amiga Laura de Maricá, subsecretária da Prefeitura Municipal de Maricá. Marco Jaron, secretário municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis, aí a região serrana presente. Eugênia Frederico, subsecretária municipal de Desenvolvimento de Teresópolis. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que essa frente vai fazer audiências públicas nas regiões e nos municípios. Então, vamos organizar isso. A presença dos municípios aqui é fundamental para que a gente some nessa frente de luta em defesa do SUAS, envolvendo os 92 municípios e na luta, né, do pagamento aí dos valores de débito aí desde 2015, 16, 17, que eu sei que o Estado deve ao município, mas que se comece a pagar. E a gente tem aqui o nosso deputado Márcio Pacheco, que é líder do governo, e eu conto muito com a participação dele, ele quer ajudar a resolver isso junto com o Estado. Então, estamos à frente. Eu vou passar a palavra à nossa convidada, a senhora Daiana Silveira, presidente do Colegiado de Gestores Municipais. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso, como resistentes que somos, temos que ter força também na nossa voz para que ela possa ser ouvida. Deputada Zeidan, dizer da nossa alegria por essa iniciativa. Há tempos a gente precisava resgatar isso no nosso Estado e olhar essa política pública com olhos de respeito e de reconhecimento do seu valor. Essa não é uma política pobre para gente pobre, essa é uma política pública de dever de Estado e de direito do cidadão. Nós vivemos um momento muito difícil do ponto de vista do futuro, né? O passado, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrentou nesse Estado. Está aí a questão do cofinanciamento que não foi cumprido, embora pactuado ao longo desses anos. A gente conseguiu respirar um pouquinho em 2018 e não sabemos como será 2019. Então, isso para a gente é muito complicado do ponto de vista de gestão. Como que a gente planeja as ações se a gente não sabe se o cofinanciamento virá, se o que foi pactuado será cumprido? A gente espera que sim. A gente vive um contexto de restrição fiscal no nosso país. E a emenda constitucional 95, ela é talvez uma das piores coisas que foram propostas para a nossa população. O fato de congelar os gastos, isso nos assusta bastante. A gente tem uma proposta de reforma da Previdência que com certeza só atingirá as pessoas em situação de vulnerabilidade social, os mais pobres. Em nenhum momento é-se pensado na possibilidade de tirar dos mais ricos. Em nenhum momento é pensado na possibilidade de fazer com que eles cumpram as suas obrigações, os seus deveres, pagando os seus impostos. Não. É sempre necessário que se tire dos mais pobres. E com certeza isso impactará profundamente na política de assistência social, porque nós teremos uma demanda cada vez maior. São pessoas que vão ficar mais pobres, com seus direitos negados. A gente tem uma proposta de alteração do benefício de prestação continuada, que é um crime com os nossos idosos e as nossas pessoas com deficiência. É impossível que não se pense que isso vai ser desolador daqui no futuro bem próximo, né? Não é muito tempo não, é bem próximo que pode acontecer. E é o nosso público prioritário, idosos e pessoas com deficiência. Isso também vai aumentar a nossa demanda. A gente está num processo de empobrecimento da população brasileira, sobretudo a população do Rio de Janeiro, que foi esquecida durante muito tempo. Muito nos preocupa
o cofinanciamento, né, a manutenção desse cofinanciamento para aqueles serviços que existem, mas nos preocupa também que seja revisto os valores que esses serviços custam. O que é passado, o que é repassado, o que é pactuado, há muito tempo está defasado. Há muito tempo. Então, isso precisa ser revisto com carinho. A gente precisa pensar na valorização dos nossos profissionais do ponto de vista salarial também. Como que a gente pensa em valorização salarial se o cofinanciamento é o mesmo de 10 anos atrás, é o mesmo valor? As nossas categorias precisam se unir. Como gestores, eu estou como gestora, ainda vai fazer 2 anos. Em julho próximo eu completo 2 anos como gestora e, coincidentemente, também 2 anos à frente desse colegiado. E muito me incomoda que a gente não se una. Então, gestor não é adversário de técnico, muito pelo contrário. Gestor também é trabalhador do SUAS. E a gente precisa se olhar dessa forma. A gente só vai avançar se a gente passar a perceber dessa forma. Todos nós somos importantes nesse processo, mas o protagonista é o usuário. E a gente também precisa rever a forma desse atendimento, deixar de ser tutelado. A gente quer falar pelo usuário, sentir pelo usuário, propor pelo usuário. Vamos chamá-los aqui também nessa discussão e ouvir deles o que é preciso fazer para que a gente avance. Tem uma questão que me emociona sempre, todas as vezes que a gente canta o hino do nosso país, que a gente ouve, que é a frase, verás que o filho seu não foge à luta. E eu queria encerrar com essa frase. Rio de Janeiro, verás que os seus trabalhadores do SUAS não fogem à luta. E que nós vamos resistir. E não resistir por resistir. Nós existimos, resistiremos e avançaremos em busca de uma política social, de fato, de direito do cidadão e de dever do Estado. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigada, Dayana. Essa mesa é uma mesa de ponta, hein? Olha, agradeço muito a presença de todas as convidadas. Vou passar a palavra para a senhora Kátia Vasques, representante das entidades privadas prestadoras de serviço da rede. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu queria cumprimentar a mesa, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa da deputada Zeidan na instalação da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Eu também não sou assistente social, sou psicóloga, e nos conhecemos, deputada, numa luta muito grande em relação à prestação de serviços que uma rede de 100 instituições conveniadas com a Fundação da Infância e Adolescência. Foi uma luta muito grande, E dessa luta nós conseguimos um recurso que vem do FISED, que é um fundo que, com toda essa luta desse grupo de deputados, conseguimos pagar uma dívida de 2016, 17 e 18. Então, aqui, em nome dessas 120 instituições conveniadas, quero também agradecer a sua parceria, deputada, que foi de grande importância, mas também pedir outra vez essa parceria, porque estamos há 6 meses sem nenhum repasse. Há 6 meses. E agora não é falta de dinheiro, e sim falta de ação. É mais triste ainda. Enfim, é uma rede que aqui eu tenho muito orgulho de estar representando, porque são instituições que estão em uns 92 municípios, e tem municípios que não chega nenhum tipo de condição para esse atendimento, e o Estado tem que entrar realmente. Então, eu queria, mais uma vez, já que o deputado Márcio Pacheco também, que hoje é líder de governo, que a gente possa, o mais rápido possível, realmente ter uma pauta para
para que a gente reveja a situação desses convênios e de outras ações realmente no Estado. Eu acho que a gente tem tido uma perda muito grande em relação à discussão da política de assistência social dentro do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento e também dizer que estamos parceiros e à disposição para montarmos uma pauta em relação a essas questões que eu aqui coloquei. Muito obrigado. Obrigada, Kátia. Com certeza, essa será uma das bandeiras de luta dessa frente. Deputado Márcio Pacheco é vice, tem o deputado Tutuca, Franciane, Mônica, Francisco, deputada Marta Rocha, convidei a deputada Rejane. Então, temos uma frente para estar assumindo novamente a nova luta aí pelos repasses. Tenho certeza que vai dar certo. Vamos. Vou passar a palavra a Margarete Delaro Vera, nossa representante da Frente Nacional em Defesa do SUAS. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero pedir licença, porque eu não sei falar sentada. Pedir licença, deputada. Em primeiro momento, em nome da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, eu cumprimento a deputada Zeidan. Em nome da deputada Zeidan, a gente cumprimenta todos os componentes da mesa. Cumprimentamos a todos e todos, gestores, trabalhadores, entidades, parlamentares aqui no plenário. Em nome da frente também queremos não só agradecer o convite, mas parabenizar a iniciativa da deputada Zeidan, porque nós, enquanto SUAS, estamos vivendo os piores momentos que nós estamos, no momento em que o desmonte está vindo não só para o SUAS, mas para as políticas públicas, mas principalmente em relação ao Sistema Único de Assistência Social. Então, é oportuno esse ato de instalação da frente. Aí a gente parabeniza e nos colocamos juntos nessas trincheiras de luta, porque não é só instalar a frente, mas como a deputada falou, é a consequência do que vai ter em relação à frente para a consolidação e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. A deputada Zeidan colocou na sua fala algo que é importante, que como conselheira nacional, eu venho vivendo muito em Brasília, de que o ministro Osmar Terra, ele pensa que o SUAS, ele é partidário, de uma perspectiva equivocada, né, como se o SUAS fosse direcionado a um único partido político. Então, tudo que a gente vota lá, ele agora está acostumando a ajuizar. Inclusive, votamos pela convocação da Conferência Nacional e ele vai e judicializa uma ação da maior instância do controle social do SUAS, que é o CNAS. E aí ele acaba com a nossa Conferência Nacional. Mas nós somos a resistência, como diz a Daiane. E no SUAS tem resistência. Então nós vamos, e a Frente Nacional, que temos aqui também representantes da Frente Nacional, nossa querida companheira Heloísa Mesquita compõe a frente junto comigo, companheira Naira também compõe a frente, cederam a fala para que eu viesse representar a frente. E aí dizer para vocês que a nossa luta tem sido intensa em Brasília. Semana passada fomos à Procuradoria-Geral da República em relação ao decreto que esse governo de direita fascista coloca impedimento à participação popular e o controle social. E hoje está sendo votado pelo ministro Marco Aurélio em relação ao decreto pela não extinção dos conselhos de participação popular. A própria procuradora falou, neste governo só tem um caminho, assumam as ruas, porque o judiciário já está fazendo a parte dele. Então, companheiros, não adianta mais ficarmos de luta de WhatsApp. O momento é na rua. É na rua que nós vamos conquistar, defender a nossa democracia. Porque o que acima do SUAS, o que está em jogo é a democracia, é a soberania nacional. Dizer para vocês que é apenas uma mesa de saudação, que o que foi colocado aqui na mesa também
não só pela deputada Zeidan, mas pela Dayana, em relação à unidade da luta. Está na hora de nós deixarmos as nossas diferenças e nos juntar naquilo que nos unifica. E o que nos unifica é a soberania nacional. O que nos unifica aqui nessa frente parlamentar é defender os SUAS, é defender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Deixar as nossas rotas, as nossas diferenças, para que a gente possa construir um país justo, um país soberano, um país com inclusão social. Como disse Zeidan, muito bem, por mais crítica que façam, mas foi no nosso governo, no governo do PT, foi no governo de Lula, que nós conseguimos, e através da política de ação social, com todas as críticas que se fazem, mas conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome. E é hoje que a gente vê o retorno da situação de miserabilidade e também o Brasil voltando para o mapa da fome. Como diz aqui a nossa companheira, nós que estamos na luta do SUAS, sabemos o que a perversa reforma da Previdência vai causar aos mais pobres. A LOA está aí. Nós que conhecemos o que acontece no Chile, sabemos que o futuro dos nossos idosos brasileiros vai ser o que acontece no Chile. Porque a política do Paulo Guedes, não se enganem, é a política do Estado menor, é o Estado mínimo, é fortalecer o neoliberalismo. Não é o Estado forte que ele quer, é o Estado que retira direitos, é o Estado que atende os interesses dos banqueiros e do mercado internacional. E é contra essa política econômica perversa que nós temos que estar nas ruas. Temos que orientar, temos que ganhar mentes e corações, porque muitos da assistência social votaram na extrema-direita fascista, acreditando piamente em nome de uma corrupção, né, que não começou há 500 anos no Brasil, como a culpa fosse de um único partido político. Mas essa ideia foi colocada pelo judiciário, pelo poder podre da mídia brasileira, para que a população acreditasse nessa verdade. E como diz Lula, a verdade contada várias vezes, a mentira vira verdade, né? Então, dizer para vocês que nós temos uma disputa importante, a disputa de uma narrativa, a disputa do orçamento, porque sem orçamento não se implementa a política pública. E esse é o compromisso que toda a frente precisa ter e todos os militantes. E para terminar também, dizer que sem orçamento não se valoriza trabalhador. Enquanto representante dos trabalhadores, representa a Federação Nacional dos Assistentes Sociais em Brasília, eu digo para vocês, é vergonhoso um profissional que está para implementar a política pública, garantir direitos, abre concurso público para ganhar R$ 1.500. É vergonhoso. Como que você profissionaliza uma profissão se os seus trabalhadores estão sendo desvalorizados? Precisa trabalhar em 2 municípios, ainda pegar um privado para juntar aquela merreca que não dá nem um salário digno. O SUAS, para ser profissionalizado, ele precisa se perpassar imediatamente por uma política de gestão do trabalho sério, que se abra concurso público e que se valorize os trabalhadores. E a valorização se passa com salário digno e com carga horária decente e pior, e mais ainda, sem assédio moral. Te dizer, Daiane, que gestor realmente não é inimigo de trabalhador. Eu defendo a unidade na luta, mas assistência social é onde os gestores mais pregam o assédio moral. Aonde os trabalhadores adoecem, e muitas das vezes não é só pelo contato com a miserabilidade social, mas é o assédio moral praticado por gestores nessa política. E para terminar, companheiros, que eu sei que a gente já tem que ouvir a palestrante, que eu só vim aqui para saudar, mas saudar a vocês dizerem que o SUAS
ele é resistência. Nós temos que resistir. Nós precisamos, e aí a frente pode ajudar, que os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro convoquem as suas conferências municipais, façam atos políticos. Vamos fazer a disputa nos nossos municípios, fazer uma grande conferência estadual no Rio de Janeiro, porque a Conferência Nacional, com o ministro nos judicializando, nós convocamos a Conferência Nacional Democrática da Assistência Social, que vai ser no dia 25 e 26 em Brasília. Já primeiro dia na UNB e o segundo dia estamos pensando de ir para o plenário do Congresso Nacional com uma grande audiência pública. Mostrar para o ministro que ele não está acima do controle social. Nós estamos aqui para fortalecer a política pública, porque o SUAS não é de ninguém. O SUAS é nosso, o SUAS é do povo brasileiro, com o Estado forte, com o Estado democrático, respeitando o princípio de um Estado de direito democrático. O tema da nossa conferência é direito do povo, com financiamento público e participação popular. Os eixos, nós já estamos preparando, né, companheiras da frente? Existem as subcomissões e vamos, então, dar todas as orientações para o Brasil inteiro, que nós já estamos dando, convocando a nossa conferência livre e esperamos, já temos 20 estados com o Rio de Janeiro que convocaram as suas conferências estaduais. Então, rumo à conferência nacional, rumo às conferências estaduais e, por fim, dizer para vocês, o SUAS existe e, como diz o nosso grande presidente Lula, que daqui a pouco com a Intercept vai estar Lula livre, dizer: nunca duvidem da capacidade de luta da classe trabalhadora. Luiz Inácio Lula da Silva. Rumo à Conferência Nacional. Lula livre. Lula livre. Margarete, você poderia colocar algum site, algum contato, só para que as pessoas possam pegar todas as informações da conferência? Para a organização das conferências municipais. Tem que ter isso rápido. Eu vou passar a palavra, nossa belíssima fala, hein? Bem política. Vou passar a palavra ao nosso secretário-geral do Conselho Estadual de Assistência Social, SEAS, Adilson Ponte. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos, trabalhadoras e solidárias à política de assistência social. Diante dessa frente parlamentar, eu vejo que nós estamos mais uma vez diante de um convite à participação e à luta pela cidadania e também pelo Conselho, pela sua manutenção, pela sua paridade, diante de um momento em que há todo um posicionamento de desmanche dessa organicidade, desse espaço de participação, desse espaço, como foi colocado anteriormente, de luta. E cresce hoje o desemprego, cresce a fome, cresce a violência, e a assistência social permanece enquanto arena de luta. Nossas ruas estão lotadas de populações sem teto. Ao lado da violência contra a mulher, crianças e adolescentes são mortos, e as ações, inclusive as discussões nos espaços em que devemos pensar os direitos da criança, continuam sem atingir o âmago do problema. Então, a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS é percebido por nós, trabalhadores da área, entidades prestadoras de serviço
e representantes da sociedade civil como um parceiro na luta por cidadania. E eu entendo cidadania aqui como o direito à cidade, o direito ao espaço público. Quando a gente anda pela cidade do Rio de Janeiro e a gente vê populações cada vez mais empobrecidas e sem um teto, sem um abrigo, sujeito às intempéries, e a gente vê ainda a cidade toda pichada, toda suja, a gente percebe novamente que nos está sendo negado o direito de cidadania. Como diz Huberman, a cidadania é você se reconhecer como direito, e é o próprio Estado reconhecendo que você tem direito, e a gente não tem esse direito, a gente não tem direito a essa política, e é por isso que o espaço do Conselho é o espaço de luta, é o espaço em que posicionamentos e interesses se conjugam para pensar o direito daquele mais desprotegido, daquele mais vulnerável. A cidadania deve ser nossa, o espaço público deve ser de todos e a política pública deve gerar as seguranças afiançadas pelas suas e pelas demais políticas públicas. E é por isso que a gente agradece por estar aqui, por estarmos participando desse momento histórico para a política de assistência social no Rio de Janeiro, e esperamos que seja mais um órgão de controle, de pensar o melhor para toda essa população que cada vez mais está vulnerável, está sem o essencial. Obrigado a todos, obrigado por esse momento, muito obrigado. Obrigada. Eu quero lembrar, assim, todas as falas aqui da mesa, que todas essas bandeiras de luta, valorização do profissional, a briga pelo piso salarial, né, a retomada das ações e dos investimentos do poder público nos municípios, enfim, abarcam as nossas metas aqui nessa frente. Então, a fala de vocês, eu quero agradecer muito, contempla todos os objetivos que nós já sistematizamos aqui. Vão aparecer mais demandas, com certeza, né? Vou vendo aqui a Kátia, vão aparecendo mais frentes de luta, mas a frente parlamentar aqui tem o objetivo de a gente estar construindo juntos essa luta de maneira mais organizada, com o apoio do Legislativo. Então, muito obrigada pela fala de todas. E antes de passar a palavra para a nossa convidada, nossa professora, eu vou aqui anunciar a presença do Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS de Itaguaí, do senhor Eduardo Novaes, do Rio de Janeiro, coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Muito importante sua presença. Priscila Soares, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Paraíba do Sul. Flávia Mariano, secretária de Assistência Social de Niterói. E vou aproveitar para relacionar aqui os municípios presentes. São muitos subsecretários, presidentes de conselhos. Nós temos aqui, agradeço a presença, que compõe já a nossa luta aqui da Frente Parlamentar, o município de Belford Roxo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Tanguá, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Quissamã, mando um abraço aí para a nossa prefeita Fátima Pacheco, Miracema, Guapimirim, Três Rios, Nova Iguaçu e Levi Gasparian. Então, começamos com uma boa representatividade do nosso Estado. E lembrar, aí eu quero, só para introduzir sua fala, professora, que vai ser aqui mais esperada, eu tenho um parceiro, meu companheiro, que é sociólogo, vocês já devem conhecer, o Washington Quaquá. E eu queria falar isso aqui, porque outro dia a gente estava jantando, conversando, e ele vem com umas pérolas de sociólogo,
que às vezes a gente não consegue perceber. E cabe bem aqui para a gente fazer uma reflexão, em que ele colocava, foi um pouco antes de começar aí a luta pela educação, né? Os nossos estudantes e professores, nossas universidades ganhando as ruas no Brasil, lutando junto com as famílias, com os pais, pela qualidade e a defesa da nossa educação. E ele dizia o seguinte: nós vivemos um momento de movimento de inclusão social muito intenso, né? O SUAS estava aí, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, os projetos de inclusão em que as pessoas tiveram muitas garantias de direitos. Então, hoje, quando se dá essa perda de direitos, e a gente vê muito na fala do nosso companheiro aqui, do Adilson, que as pessoas estão perdendo o que conquistaram porque era direito, né? Seja pelos projetos sociais, pelos projetos de inclusão, enfim. Hoje o empobrecimento está a olhos vistos. Nós vemos aí aumentando o número de população de rua, as pessoas na rua perdidas, e aí a gente percebe pela fala do olhar do sociológico que há duas saídas para esse tipo de conjuntura. Uma é essa, é o enlouquecimento da população. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu comecei a olhar isso na rua, né? O nosso olhar mais detalhado. Então, eu estava em Niterói, ali saindo das barcas, e tinha uma mulher gritando, já com a roupinha dela, mas já, né, moradora de rua, e ela berrava enlouquecida: eu quero trabalho, eu quero trabalho, eu quero... Essa era a fala dela. Mas não tem trabalho, e ela gritava. Então, são duas saídas: o enlouquecimento, e a outra saída é a luta e a organização. Então, o povo começa a lutar, começa a criar as suas frentes de luta. Pode ser através de movimentos já organizados, da militância, de profissionais de setores, mas isso vai ganhando as ruas e a nossa sociedade de uma maneira que eu já vi nos anos 80. Né? Quem é da minha geração aí, a gente viveu lá o período de recessão, antes do governo Lula, pouco antes do presidente Fernando Henrique. Então, são duas saídas, e a gente tem uma saída que é a que a gente está fazendo aqui, que é lutar, organizar e criar as frentes de defesa do nosso SUAS pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, vou passar aqui a palavra para a nossa professora, doutora Ivanete Boschetti. Obrigada. Bom dia, deputada Zeidan Lula, a quem eu não só agradeço esse convite, que muito me honra estar aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro, nessa casa, porque eu morava em Brasília, frequentei muito o congresso, mas me mudei para o Rio de Janeiro ano passado, então é a primeira vez que eu estou nesse belo prédio, mas que é belo também porque é um espaço de defesa e de luta da classe trabalhadora. Na pessoa da deputada Zeidan Lula, eu cumprimento todas as minhas companheiras e o companheiro de mesa, e também os trabalhadores, trabalhadoras, profissionais, usuários da assistência social que vieram aqui nessa sessão pública de criação da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Uma sessão que eu acho que é memorável e que deve constituir parte da história da assistência social no Rio de Janeiro e no Brasil, porque neste momento em que nós temos não só os direitos ameaçados, mas temos as nossas liberdades democráticas ameaçadas e suprimidas cotidianamente com a criminalização das nossas lutas, é mais do que importante, é fundamental que a gente ocupe esses espaços, os espaços públicos, os espaços coletivos, para que a gente possa efetivamente lutar coletivamente e lutar em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E é nesse sentido que agradeço também a Nelma, assistente social, que conheço de longa data, como muitas aqui que já militam ou que participam da história da assistência desde antes da Constituição de 88, desde o período de formulação e de inclusão da assistência social como um direito constitucional, como um direito de seguridade social, que eu, dialogando com ela sobre a estrutura, o conteúdo da fala, então estruturei aqui 3 ideias para trazer para discutir com vocês. Uma primeira ideia, que eu acho que é muito importante, é a gente entender que lutar pela assistência social, descolada da luta pela seguridade social, é uma luta inglória. Por isso, para a gente defender a assistência social como direito social, como dever do Estado,
para defender a assistência social como política pública, significa a gente ter que, o tempo todo, não só não esquecer que ela é um direito da Seguridade Social, mas somar as lutas da assistência social, as lutas pela saúde pública e pela previdência pública, ambas ameaçadas nesse país. Não é só a assistência social que está sendo aniquilada, é toda a Seguridade Social. Portanto, um primeiro momento eu queria resgatar a importância da nossa luta pela Seguridade Social, pelo significado da Seguridade Social na construção do Estado Democrático de Direito. Uma segunda ideia, eu acho que hoje eu pelo menos vejo o futuro repetir o passado, como diz a música, o tempo não para, do Cazuza. E nós estamos vendo um futuro que faz com que a assistência social e a Seguridade Social retroceda a períodos anteriores ainda da Constituição Federal. E por isso, uma segunda ideia que eu trouxe é trazer breves tendências da assistência social em 3 momentos, em 3 períodos históricos cruciais da sua Constituição histórica como direito social e dever do Estado. E, por fim, porque a gente está aqui também para construir espaços de lutas no âmbito da Frente Parlamentar em defesa do SUAS, claro, fechar aí com uma reflexão sobre os nossos desafios. A gente sempre tem muitos desafios, então eu acho que fechar com eles significa me somar a todos os desafios que foram aqui colocados nessa mesa, para que a gente possa pensar conjuntamente, coletivamente, os desafios que estão e são da ordem da política, mas vão para muito além dele, porque só política não assegura a garantia dos direitos. Se a gente não tiver uma base material, econômica, social, que permita que a política se materialize, nós não realizamos política. Ou é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Hoje estou inspirada aí pelo Cazuza. E, de fato, se a gente não lutar pela grana, se a gente não lutar pelo orçamento público, a gente não lutar pela socialização do fundo público, nós não adianta lutarmos para manter os conselhos, para manter quadro de trabalhadores, para mantermos as legislações, se a gente não tem aquilo que é a base material que possibilita concretizar tudo isso, que é o fundo público. Então, essas são, assim, as ideias que eu pensei em trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Então, em relação à primeira, que é o significado, que para mim é fundamental pensar assistência no âmbito da Seguridade Social, a gente está completando esse ano 31 anos da Constituição de 1988. E é importante a gente lembrar que a Constituição, ela não é só a nossa Carta Magna. A Constituição, ela é o marco do processo de redemocratização desse país. A Constituição é o marco da conquista das nossas liberdades democráticas. A Constituição é o marco do reconhecimento legal formal dos direitos sociais que são a base da cidadania. E mais, não é a cidadania de qualquer pessoa, é a cidadania da classe trabalhadora. Porque é a Constituição que assegurou que a classe trabalhadora pudesse ter condições de vida e de trabalho para além da sua sobrevivência imediata. A Constituição é, portanto, o marco do reconhecimento da instituição da cidadania democrática nesse país. Da cidadania que é uma cidadania burguesa, é do capitalismo, mas é fundamental para garantir a civilidade. É fundamental para garantir que a classe trabalhadora tenha condições de vida, de sobrevida e de luta para além do trabalho, que muitas vezes não é um trabalho digno, é um trabalho aviltante, é um trabalho que explora, é um trabalho que aliena, é um trabalho que tira da classe trabalhadora as suas forças mais necessárias. Portanto, não basta garantir o trabalho, é importante que o trabalho seja garantido com direitos, é importante que o trabalho seja garantido com um salário digno, é importante que o trabalho seja garantido com condições de seguro-desemprego, de previdência, de pensões, de 13º, de condições que permitam com que a classe trabalhadora, de fato, tenha condições de sobreviver nos momentos de ausência de trabalho. E que sabemos que no Brasil, mais da metade da classe trabalhadora, mais de metade da população em condições de trabalhar, todas aquelas com mais de 16 anos em condições de trabalhar, não tem no Brasil um trabalho estável, não tem no Brasil um trabalho com carteira de trabalho assinada, não tem no Brasil, portanto, direitos trabalhistas e direitos previdenciários.
A Seguridade Social, no seu conjunto do trabalho, da assistência e da saúde, ela quis dar um salto no processo democrático do país para permitir que a classe trabalhadora tivesse acesso a isso, a um trabalho com direitos assegurados pelo trabalho. A Previdência para complementar aqueles momentos em que o trabalhador não pudesse ter as condições de trabalho garantidas pelo trabalho. A saúde para que todos tivessem direito à saúde pública, com condições de qualidade da saúde pública. E assistência para quem precisar, para quem necessitar. Esse é o sentido da Constituição Federal de 88. Esse é o sentido da Seguridade Social, de políticas articuladas, de políticas integradas, de políticas que se complementem e não de políticas que se excluam ou que divirjam entre si. E é esse sentido de Seguridade Social que se ancora numa perspectiva de processo democrático e participativo. É a Seguridade Social que institui os conselhos, é a Seguridade Social que institui as conferências, é a Seguridade Social que, ao instituir tudo isso, cria mecanismos materiais de garantia, de financiamento para que isso se materializasse. É a Constituição Federal, no item da Seguridade Social, no seu artigo 195, que institui que não há possibilidade de assegurar a Seguridade Social se não houver recursos, financiamento progressivo, redistributivo e com fontes asseguradas, estáveis e vinculadas. Isso é importante porque a destruição da Seguridade Social e da assistência passa exatamente pela ruptura com esses princípios constitucionais que estão querendo agora estão tentando suprimir. São conquistas muito importantes num país de frágil democracia participativa, num país que vinha de uma ditadura militar de mais de 20 anos e num país que estamos tendo uma perspectiva de retorno a esse período, que é um período absolutamente dramático da história do nosso país. E assistência social... Assistência social, ao ser reconhecida como direito, é mais do que um direito. Ela é um processo partícipe deste movimento. Ela é um processo que faz parte dessa ampliação da proteção social. Ela é um processo que faz parte da ampliação das liberdades democráticas. Ela é um processo que faz parte da garantia de recursos para que todas e todas possam viver em condições dignas, mesmo quando não têm possibilidade de fazer isso pelo seu trabalho. E é esse sentido que foi destruído, ou que pelo menos foi tentado destruir, desde a promulgação da Constituição. Só para lembrarmos, o presidente Collor não aprovou a Lei Orgânica de Assistência. O presidente Collor vetou o primeiro projeto de Lei Orgânica de Assistência, com a seguinte frase: uma assistência social responsável não deve assegurar recurso para os trabalhadores, porque a eles cabe ter que se sobreviver com o trabalho. Quem estava na assistência há mais tempo lembra dessa declaração do presidente Collor. Mas mesmo depois do presidente Collor, foi uma luta muito gigantesca para que a gente pudesse materializar aquilo que estava na Constituição, aquilo que a própria Constituição determinava. E eu estou chamando a atenção disso porque hoje, de novo, temos que lutar para garantir aquilo que está na Constituição e mais, para que a Constituição não seja destruída. E, no período pós-governo Collor, com Itamar Franco, conseguimos aprovar a Lei Orgânica da Assistência Social somente em 1993. Ou seja, 5 anos depois que um direito constitucional foi aprovado. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que não basta ter lei. Não basta ter uma Constituição, que é a nossa lei magna. Se não tivermos as condições materiais e as lutas coletivas para que ela se movimente cotidianamente, a lei não vai resolver a nossa vida, como não resolve, e a gente sabe exatamente disso, embora ela seja necessária, a gente precisa defendê-la. Mas a gente precisa defender não só que a lei exista, a gente precisa defender que a lei seja garantida, que ela seja materializada e que ela seja, de fato, garantidora dos direitos concretamente. Durante o governo Itamar Franco e, sobretudo, após o governo Fernando Henrique Cardoso, eu queria lembrar que foi o período de maior destruição da assistência social. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele editou diversas, se eu não me engano, foram 14 medidas provisórias, não, 6 medidas provisórias, todas para reduzir o direito à assistência social, todas.
do ponto de vista dos benefícios, dos serviços, dos programas e projetos, não materializou o sistema descentralizado e participativo, que já estava na LOAS, reduziu o acesso ao BPC, quando ampliou a idade de 65 para 70 anos, não publicou a PNS somente em 1999, ou seja, 6 anos depois da Lei Orgânica de Assistência, e entre 95 e 2002, modificou a Lei Orgânica de Assistência, sempre no intuito de restringi-la. No âmbito da gestão, a gente sabe, a primeira Conferência Nacional de Assistência só foi convocada por iniciativa do Conselho Nacional de Assistência Social por medida judicial. E, de novo, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. O próprio governo não só ele não convocou a Conferência Nacional de Assistência Social, como não trabalhou do ponto de vista da gestão para implantar, estimular, financiar os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o próprio funcionamento do Conselho Nacional. Ou seja, só para a gente não esquecer, porque é importante lembrar do passado para construir o futuro. O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que não implementou o sistema único. Na lei, falava-se em sistema descentralizado e participativo da assistência social. Ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele não implantou o sistema previsto, ele reduziu a Lei Orgânica de Assistência, ele reduziu o acesso aos benefícios e ele não garantiu o financiamento necessário. Só para vocês terem ideia, todas aquelas fontes de financiamento que estavam previstas na Constituição de 1988 não asseguraram dinheiro para assistência social. Queria que vocês registrassem esse percentual. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, os gastos do Fundo Nacional de Assistência Social finalizaram o período, desde o início do governo até 2002, com uma média de 0,34% do PIB e 2,57% do orçamento da Seguridade Social. Eu vou retomar isso lá na frente só para fazer uma comparação. Mas só para dizer para vocês que, do ponto de vista das condições materiais da garantia do direito, o governo Fernando Henrique Cardoso não assegurou o financiamento necessário para a implantação dos fundos estaduais e dos fundos municipais de assistência e nem daqueles programas, projetos, serviços previstos na Lei Orgânica de Assistência. E aumentou, como eu disse, a idade para o BPC. Para quem está mais tempo na assistência, vocês vão se lembrar, a nossa reivindicação naquele momento do governo Fernando Henrique Cardoso era de que a gente tem N resoluções das conferências nacionais de que o financiamento da assistência social, o recurso a ser depositado no Fundo Nacional de Assistência Social, fosse de 5% do orçamento da Seguridade Social. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nunca passou de 2,5% do orçamento da Seguridade Social e 0,34% do governo do PIB, durante o governo FHC. Felizmente, conseguimos, com muita luta, conquistar um governo democrático popular nesse país. Um governo democrático popular que se comprometeu com os direitos sociais, um governo democrático popular que lutou pelos direitos sociais, um governo democrático e popular que, apesar de uma aliança ampla com partidos que não faziam parte da base do governo democrático popular na sua origem, na década de 80, participaram da construção de uma perspectiva de assistência social e do SUAS que é absolutamente diferente do que se materializou no governo Fernando Henrique Cardoso. Todos os dados existentes são inequívocos para mostrar que a assistência social, a Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS e a PNAS foi instituída, estruturada durante os governos Lula e governo Dilma, portanto, a partir de 2003. E até a criação, e é importante que a gente não perca isso de vista, porque mesmo que não tenha sido o SUAS que a gente queria e almejava, que se universalizasse, que garantisse conselhos, que garantisse CRAs e CREAs em todos os estados e municípios, coisa que a gente ainda não alcançou, mas não dá para a gente não reconhecer o papel desses governos na garantia e na estruturação do Sistema Único de Assistência Social, que aqui precisa, nesse momento, 30 anos depois da Constituição Federal de 88,
que se constitua frentes parlamentares em sua defesa diante da ameaça não da sua redução, mas da sua extinção. E até a criação do SUAS em 2005, eu acho que o principal avanço que nós tivemos no início do governo Lula foi a redução da idade do BPC de 70 anos para 65 anos com o Estatuto do Idoso. Não é pouca coisa, porque isso possibilitou uma ampliação de acesso, uma ampliação de pessoas que passaram a ter acesso muito significativa. E não é por acaso também que essa proposta criminosa que está na contra-reforma da Previdência quer voltar em condições que são aquelas que o Fernando Henrique instituiu quando ampliou para 70 anos o acesso ao BPC. E é isso que está se propondo nessa contra-reforma da Previdência. É a mesma lógica de redução do acesso para fazer com que as pessoas tenham que se disponibilizar barbaramente para oferecer a si, a sua força de trabalho, para qualquer tipo de trabalho, para qualquer tipo de exploração. Portanto, não é pouca coisa essa proposta que está na contra-reforma e que constitui, sim, um dos nossos principais desafios, lutar contra ela. Porque ela não significa só a destruição da assistência. Ela não significa só a destruição de dos principais direitos do SUAS. Ela significa a destruição dessa lógica de cidadania que articula previdência, saúde e assistência social e que está na Constituição de 88. Não é por acaso que essa proposta precisa da desconstitucionalização dos direitos. Precisa que seja modificada a Constituição para que as próximas mudanças de destruição venham de modo muito mais facilmente para serem aprovadas por meio de projetos de lei. Então, não nos enganemos. Essa proposta de contra-reforma é apenas uma proposta que abre a possibilidade de destruir completamente aquilo que a Constituição colocou em termos de seguridade social. Ela é, portanto, mais perigosa, ela é mais ameaçadora do que aquilo que ela contém explicitamente na sua proposta, no seu documento formal. Depois de 2005, acho que é muito importante, já foi falado muito aqui, mas eu vou reafirmar também, que nos 13 anos desse governo Lula e governo Dilma, há muitas mudanças, há uma mudança de rota em relação na assistência social em relação ao período anterior. Primeiro, no que se refere aos direitos. O SUAS, ele significou... Eu fui uma assistente social da LBA, junto com Heloísa, junto com, não sei se tem outras aqui que também trabalharam na LBA. Nós fomos assistentes sociais de uma instituição que foi criada em 1942, pela primeira-dama Darcy Vargas. Uma instituição que era nacional, que tinha mais de 8 mil funcionários e que tinha um espraiamento na assistência social impressionante. Mas era uma instituição absolutamente clientelista, era uma instituição primeiro-damista, era uma instituição que não implementava assistência social como direito, era uma instituição que funcionava via convênios, por meio de per capitas, com valores absolutamente irrisórios. A gente que trabalhava ou acompanhava aquilo que eram os abrigos, era um absurdo o que a gente encontrava. Então, nós, profissionais da LBA, lutamos pela extinção da LBA. Mas lutamos pela extinção da LBA porque lutávamos para a instituição de um sistema descentralizado, participativo, onde a assistência social fosse direito, onde o financiamento fosse repassado fundo a fundo para estados e municípios, onde o cofinanciamento deveria assegurar não apenas o governo federal, mas os municípios e os estados, e, sobretudo, onde a população, sobretudo a classe trabalhadora, pudesse participar cotidiana e ativamente da formulação da política de assistência social, onde os CRAs e os CREAs fossem espaços de socialização da política, fossem espaços de participação democrática, fossem espaços onde, de fato, a gente pudesse partir de baixo para cima e não de cima para baixo. Portanto, a instituição do SUAS é, sim, um dos maiores, junto com a saúde, junto com o Sistema Único de Saúde, o SUAS é o sistema mais democrático e participativo que esse país já viu.
É o sistema democrático participativo mais próximo da classe trabalhadora que nós já vimos ser formulado e ser implementado nesse país. Mas é um sistema que ele não pode ser só legal. É um sistema que ele não pode estar só nas normas. Ele tem a sua função vital, o seu coração precisa bater a partir da participação dos usuários, a partir da participação dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir da participação da sociedade, não só no seu funcionamento cotidiano, mas no seu próprio controle. No controle tanto do poder público, quanto também das ações das entidades não governamentais que fazem parte da rede. É só assim que o SUAS vai continuar pulsando e vai continuar existindo. Mas para que isso aconteça, não basta só essa reestruturação que foi feita e que foi um grande avanço, com a definição na PNAS da tipificação dos serviços, com a definição da proteção social básica e da proteção especial, ou seja, com a qualificação do que chamamos de direito à assistência social. O direito à assistência social ele se materializa como? Ele se materializa por bens, projetos, serviços, benefícios. E isso, as normas, elas foram um grande avanço do ponto de vista legal, e ainda bem que a LOAS foi alterada. Em 2011, que o SUAS foi instituído na LOAS. Porque se isso não tivesse acontecido lá em 2011, isso foi de fato um grande avanço durante o governo Lula, hoje, possivelmente, tanto o SUAS estaria extinto, quanto os conselhos, como foram as comissões tripartites, extintas recentemente, que reduzem a participação dos estados e dos municípios no processo de formulação da assistência. O SUAS também seria extinto, como estão sendo outros conselhos que não estão em lei. Então, eu acho que se tem uma coisa que resguarda o SUAS, do ponto de vista da sua existência formal legal, é ele ter sido incluído na Lei Orgânica de Assistência. Mas não basta só esse reconhecimento legal formal da lei, dos direitos, das normas. É preciso que esse reconhecimento legal formal, que ele se materialize cotidianamente. E, na minha opinião, só há duas possibilidades de materialização, que não se excluem, ao contrário, devem se somar. A primeira, só é possível materializar, garantir a permanência, a continuidade do SUAS e a sua expansão, que é o que todos nós lutamos e defendemos em todas as conferências, se houver garantia de recursos públicos. Sem recursos públicos nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, o SUAS, ele pode não ser extinto porque ele está numa lei, mas ele vai agonizar cotidianamente. Ele vai agonizar com a redução de trabalhadores e trabalhadoras, ele vai agonizar com a redução dos serviços, ele vai agonizar e se transformar num espaço do não. Não é possível atender, não é possível realizar, não há recursos para implementar, não há direitos, não há benefícios, embora eles estejam em leis. As leis não são suficientes para garantir o direito. Portanto, um primeiro requisito fundamental que eu penso que deve ser da frente, que deve ser de todos nós cotidianamente, é entender os mecanismos de financiamento e lutar para que eles não sejam destruídos. Não sejam destruídas aquelas fontes de recursos progressivos, redistributivos, que estão lá previstas na Constituição de 88. Segundo critério, ou segunda condição para que o SUAS permaneça, que ele seja assumido por todas nós, trabalhadores e trabalhadoras, militantes, estudantes, docentes, todos os cidadãos e cidadãs comprometidos com a cidadania e com os direitos democráticos, que ele seja assumido como um direito da Seguridade Social. Porque se ele não assumir esse lugar no nosso cotidiano, mas também na soma das lutas com a saúde e com a previdência, o SUAS sozinho e a política de assistência social sozinha, e se a Seguridade Social for aniquilada, como eu acho que será, se essa contra-reforma da Previdência for aprovada, o SUAS vai ficar órfão. Vai ficar órfão das suas irmãs, das suas co-irmãs, que fazem parte dessa ideia de proteção social. A assistência desvinculada da proteção social corre todos os riscos de ser relegada novamente ao porão da filantropia,
ao porão da benemerência, ao porão do primeiro-damismo. Portanto, lutar pela assistência, lutar pelos SUAS, significa lutar pela saúde pública, lutar pela previdência pública, lutar pela educação pública, lutar pelos direitos ao trabalho, lutar pela seguridade social, lutar pelo Estado democrático de direito, lutar pela cidadania para todos, todas nesse país. E por isso, não dá para a gente não falar de um terceiro momento, que é o momento que eu acho que é o de aniquilamento, da assistência. Não, mas antes de falar disso, eu queria dar um dado para vocês, para comparar aquilo que eu falei em relação ao financiamento no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo só para vocês compararem. O crescimento dos recursos do Fundo Nacional de Assistência entre 2003 e 2015 foi de 415%. Ele passou de 9,8 bilhões para 50,7 bilhões nesse período. Sabemos todos nós, e é preciso ser justas, sabemos todos nós que a maior parte desse recurso foi para o BPC. Sabemos disso, vocês sabem que eu sou uma crítica desse processo desde sempre, não podia deixar de falar aqui, porque é na crítica que a gente olha e vê onde é que a gente tem que mudar, né? Então, sabemos que a maior parte foi para o BPC, que é vinculado ao salário mínimo. Mas, independente disso, também cresceu, e isso a gente não pode negar, também cresceu, assim, e quando eu falo BPC, não é só BPC, são, na verdade, os benefícios monetários, BPC, Bolsa PET e a renda mensal vitalícia, né? Mas, do ponto de vista da participação do Fundo Nacional de Assistência Social no PIB e no Orçamento da Seguridade Social, lembram que eu falei? Passou Fundo Nacional de Assistência Social, a participação dele no PIB, percentualmente, passou de 0,34% em 2002, o dado que eu falei, 0,57% em 2003, primeiro ano do governo Lula, para 0,79% em 2015. Estou colocando 2015 como um marco de mudança, tá? Por isso eu estou fechando em 2015. No orçamento da Seguridade Social, a gente demandava 5%, lembram? Pois no orçamento da Seguridade Social, o Fundo Nacional de Assistência Social saltou de 2,5% em 2002, que eu já falei. Já em 2003, foi para 2,6%, ainda abaixo. 2004, com a mudança, ampliação do BPC, deu um salto enorme. E fechou em 2015 com 5,98%. Portanto, já bem acima daquilo que era reivindicado pelas conferências. As conferências passam a reivindicar o quê? Que o percentual para a rede, para os serviços socioassistenciais, para a rede de entidades, seja desvinculada do BPC, justamente para evitar ou para superar esse problema do BPC absorver a maior parte do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Ou seja, é inegável, e eu vou voltar a isso um pouco mais tarde, é inegável que houve um crescimento e uma mudança na assistência social em todos os níveis. Na ampliação dos direitos, na introdução de novos benefícios e serviços, na mudança da legislação, na legalização do SUAS no âmbito da Lei Orgânica de Assistência e na ampliação do financiamento e na ampliação dos espaços democráticos de participação. Só lembrando que a Lei Orgânica de Assistência, alterada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, definiu, ampliou a realização das conferências para cada 4 anos. O governo Lula não alterou isso na lei, permaneceu ordinariamente a cada 4 anos, mas chamou conferências extraordinárias de 2 em 2 anos, ou seja, nesse período nós tivemos conferências nacionais, estaduais e municipais a cada 2 anos, ou bianualmente. Então, isso significou, de fato, uma ampliação da participação nas conferências e nos conselhos, diferente também do período anterior. O último período, e aí eu vou finalizar essas breves tendências, eu estou colocando aqui, de 2016 para cá,
o período do governo ilegítimo e golpista Temer, até 2018, e as primeiras medidas, né, porque estamos no início do governo fascista Bolsonaro, que para mim é um aniquilamento da assistência social, mas não é só da assistência social. É um aniquilamento de todos os direitos sociais, é um aniquilamento da Seguridade Social, é um aniquilamento da Constituição Federal de 1988. E por isso, eu insisto, não dá para a nossa luta em defesa da assistência ser uma luta descolada ou que não se comunique ou que não caminhe junta com a defesa de todos os direitos sociais, como eu coloquei antes. Então, embora o SUAS esteja mantido por determinação, porque ele está na legislação, na verdade, o governo Temer ele vai aprofundar um ajuste fiscal já de longa data, que começa com o governo Fernando Henrique Cardoso, e que vai instituir medidas draconianas. Já foi feita a referência aqui da emenda constitucional 95. Eu quero dizer para vocês que se a gente não suprimir, se a nossa luta não suprimir aquilo que a emenda constitucional 95 estabeleceu como teto para os gastos públicos por 20 anos, a nossa luta será inglória. Porque a gente vai manter as conquistas do ponto de vista formal legal, mas a gente não vai garantir uma daquelas condições materiais necessárias, que são os recursos financeiros. Eu vou mostrar para vocês quanto a gente já perdeu, desde que o teto foi aprovado, desde que foram aprovadas as medidas de 2016 para cá. Então, apesar da manutenção do SUAS, do ponto de vista legal, ele já vem sendo destruído. Ele vem sendo destruído pelo estrangulamento do financiamento e pela redução dos recursos. Eu vou mostrar para vocês quanto que nós já perdemos. Mas ele vem sendo destruído também pela desconsideração daquilo que o SUAS e a PNS colocou como projetos, benefícios e serviços, como, por exemplo, com a criação do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz, por decreto, né, medida autoritária, é legal, existe, mas nada do que é legal necessariamente é legítimo e, portanto, por decreto, o Criança Feliz reitera aquilo que há de mais atrasado no assistencialismo. É uma concepção autocrática, é uma concepção que desconsidera o que está previsto na LOAS e no próprio Fundo Nacional de Assistência e os mecanismos de controle social, como eu coloquei. Reforçou e retomou o primeiro damismo, que é uma luta histórica nossa da assistência, contra o primeiro damismo, claro. Retomou uma perspectiva machista, patriarcal, ao responsabilizar as famílias pobres, especialmente e majoritariamente as mulheres, pelos cuidados da criança na primeira infância, suprimindo os direitos das mulheres de se inserir no mercado de trabalho, de lutar pela sua autonomia e de garantir que a criança tem que ter direito à creche e ao cuidado público na primeira infância, e não aprisionar a mulher dentro de casa para cuidar das crianças. É um programa que favorece o clientelismo, quando mobiliza as primeiras damas estaduais e municipais para a sua gestão, e com isso retoma aquilo que a gente conheceu lá na LBA e pelo qual a gente votou contra, que era o PRONAVE. Algumas vão lembrar, o Programa Nacional do Voluntariado, que era mantido pelas primeiras-damas municipais e estaduais e dirigida, né, pelaquela primeira-dama que vocês sabem, não vou falar o nome dela. Na verdade, o Criança Feliz significa uma verdadeira ponte para o passado e não uma ponte para o futuro. Por isso que eu disse, eu vejo o futuro repetir o passado. E que impacta muito naquilo que foram essas grandes conquistas do Sistema Único de Assistência Social. E aí eu vou dar 3 exemplos só para vocês entenderem. Eu falei daquele primeiro critério material do financiamento. É esse exemplo que eu vou dar. Teria muitos outros. Em 2017, o programa Criança Feliz consumiu 180 milhões. Foi um valor superior ao montante destinado aos programas, projetos e ações e gestão no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, que nesse mesmo ano, 2017, recebeu só 156 milhões. Veja, 30 milhões a mais para o Criança Feliz no ano de 2017. Em 2018, o Criança Feliz teve um aumento de 21,8%, enquanto ocorreu
queda nos recursos destinados à gestão e aos serviços socioassistenciais. Mesmo os recursos destinados aos benefícios, veja, o BPC, vocês sabem que ele é constitucional, vinculado, ele segue o aumento do salário mínimo, ele não pode ter redução de recursos, né? Mas mesmo os recursos destinados aos benefícios, somando BPC, renda mensal vitalícia e Bolsa PET, tiveram redução de 0,2% dos recursos em 2017 em relação a 2016. E um pequeno aumento de 0,9% em 2018. O que isso significa? Se não pode reduzir o valor do benefício, está havendo redução na quantidade de benefícios, para que haja retração de recursos. E os serviços socioassistenciais são aqueles que estão sendo mais prejudicados, justamente por essa vinculação que ainda existe, que eu falei há pouco. Só o dado para vocês saberem o que eu estou me referindo. Os valores que foram transferidos para os serviços tiveram uma diminuição de 38,6%. Caíram de 2,6 bilhões em 2012 para 1,6 bilhão em 2018. Então, não está havendo só perda em relação ao não reajuste pela inflação. Está havendo redução do montante do repasse do governo federal aos estados e municípios. O valor investido em serviços em 2018, em relação a todos os anos, foi o menor da série histórica. Eu tenho todos os dados aqui, depois eu posso passar, só para não ficar muito chato, né? E os projetos de gestões no âmbito da gestão, ou seja, da manutenção do SUAS, perderam 45% dos recursos entre 2012 e 2017 e 15,5% se a gente inclui 2018, porque teve um pequeno aumento. O que eu quero dizer com isso? Que em 2017, as despesas com ações voltadas para a estruturação e funcionamento do SUAS foi apenas de 156 bilhões e neste ano, em 2017, esse valor correspondia a menos da metade do que foi repassado do governo federal para estados e municípios em 2013, que foi 391 milhões. Ou seja, vou repetir, em 2017, o governo federal repassou para estados e municípios 156 milhões para gestão do SUAS, estou falando só da gestão do SUAS. E em 2013, repassou 391 milhões. Então, vejam aquilo que eu estava dizendo. Não adianta a gente entender que o SUAS é um grande avanço que está na lei. E a gente tem que lutar por isso. Não só para a sua permanência, mas a sua ampliação. Mas se essa tendência aqui continuar, o SUAS vai morrer de inanição. Ele vai morrer de inanição. E é contra isso que nós temos que lutar. Portanto, a nossa ação política não é só pela defesa do sentido legal e da concepção do SUAS. A nossa luta, se não atingir aquilo que é o coração pulsante de qualquer política, que é o financiamento e orçamento, a nossa luta ficará em vão. E com isso, portanto, eu vou colocar aqui, para finalizar mesmo, alguns desafios que eu acho que são fundamentais no tempo presente. Acho que o primeiro desafio é lutar contra essa contra-reforma da Previdência Social. Essa tem que ser a nossa luta primordial hoje. Não é fazer pequenas mudanças ou remendos. Não é só retirar o BPC, porque já estão dizendo que vão retirar o BPC. Se aprovar aquela contra-reforma, a desconstitucionalização dos direitos, não vai adiantar deixar o BPC legalmente com o salário mínimo, porque não vai ter o dinheiro para garantir o benefício. E aí, quais serão as estratégias? Reduzir o acesso ao benefício. A gente já sabe que muitas pessoas com deficiência só têm acesso ao BPC hoje pela judicialização, porque os pareceres dos peritos do INSS são todos pareceres para dizer que eles têm condições de trabalhar. Mesmo sabendo, todos nós sabemos que as pessoas com deficiência têm muito mais dificuldade de acesso ao emprego. Então, é um mecanismo, é uma estratégia de redução desses direitos. Então, é absolutamente lutar contra essa contra-reforma. Contra-reforma por quê? Porque reforma foi o que a Constituição fez.
o que foi feito, o que vem sendo feito agora, é contra toda aquela reforma que a Constituição que nós conquistamos com a Constituição. Por isso é uma contra-reforma, e não uma reforma que amplie direitos. É uma contra-reforma que restringe, que reduz direitos. Um outro desafio muito importante no âmbito da política de assistência social é lutar por todos os nossos meios, na rua, nas praças, no legislativo, no âmbito dos executivos, para defender a extinção do teto de gastos. Porque só com isso nós vamos realmente impedir essa redução de recursos que eu mostrei. Eu poderia falar de toda a seguridade, mas eu não tenho tempo aqui. Mas essa redução drástica de recursos que o teto impõe. Podemos manter os SUAS, mas se o teto permanecer, em 10 anos não haverá mais recursos na assistência social para nenhum serviço socioassistencial. Só haverá para o BPC, e ainda assim se eles não alterarem essas regras do BPC. Um outro desafio é assegurar, portanto, que no âmbito dos estados e dos municípios, não só eles aloquem recursos para os serviços socioassistenciais, mas que no âmbito dos estados e dos municípios, os parlamentares que se colocam no campo da luta de defesa dos direitos, trabalhem no âmbito do Legislativo Nacional para suprimir o teto de gastos no âmbito do orçamento público. Um quarto desafio é pressionar o Executivo contra a extinção da CIT, que aconteceu recentemente, porque isso significa, do ponto de vista dos espaços democráticos, de tensionamento do Executivo, significa retirar os gestores estaduais e municipais da gestão da assistência social, num espaço de planejamento de gestão que leva as demandas dos estados e municípios para o governo federal. E também significa fragilizar o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, porque a CIT e as CIBs, elas participam como espaços de assessoramento para o Conselho Nacional de Assistência Social. Um outro desafio que já foi comentado aqui, eu queria ressaltar, é a gente apoiar política e financeiramente, no que cabe aos espaços legislativos, executivos, aos gestores estaduais e municipais que aqui estão, a realização das conferências democráticas que estão sendo chamadas pelos fóruns de defesa da assistência social. A Conferência Nacional, chamada pelo Fórum Nacional, mas pelo Fórum Nacional, chamada pelas entidades da sociedade civil comprometidas com a ampliação dos direitos. Porque não nos enganemos, a sociedade civil também não é homogênea. Há também tensionamentos, há também conflitos e há também entidades e associações que não compartilham disso que nós estamos aqui defendendo. Então, é preciso que a gente saiba fazer também esse discernimento e somar esforços e construir uma unidade com aqueles que, de fato, defendem a ampliação dos direitos e não as estratégias de sua supressão. E, claro, não há política pública sem trabalhadores e trabalhadoras. Mas não é só a existência de trabalhadores e trabalhadoras que garante a política pública. A existência de trabalhadores e trabalhadoras precisa ser acompanhada de um quadro de trabalhadores e trabalhadoras estáveis, concursados, com contrato de trabalho permanente, com direitos assegurados, com qualificação profissional, com qualificação técnica profissional e com sua ampliação, mas uma ampliação estável. Porque um dos grandes problemas do SUAS, todos nós sabemos, é a rotatividade profissional determinada não só pela inexistência de concurso, mas pela contratação por contratos por tempo determinado e baixos salários. Isso faz com que a participação dos profissionais do SUAS seja sempre uma transição. Eu sempre ouço muito isso das pessoas, dos alunos ou de profissionais. Ah, não, eu estou indo para o SUAS enquanto eu não faço concurso para outro lugar. Eu vou para o SUAS enquanto eu não consigo outro emprego. Porque é um transitório. Muitas vezes é um transitório definitivo. Porque muitas vezes aquela acaba sendo a única perspectiva de trabalho
que se apresente. Mas esse transitório, definitivo ou não, tem que ser com garantia de direitos. Tem que ser com garantia de trabalho estável, com 13º, com concurso público, com salário digno e com possibilidades de ascensão na carreira. Sem isso, o quadro de trabalhadores não se sustenta. Por isso, para finalizar, acho que eu já fui além dos meus 30 minutos, eu estou sem relógio, esqueci de contar. Mais do que nunca, eu queria finalizar com isso, é preciso que a gente tenha coragem. Coragem para enfrentar aquilo que, de fato, é o tamanho da destruição nesse país. Nós estamos vivendo um momento de avanço do reacionarismo, um momento de avanço do conservadorismo, um momento de avanço da extrema-direita. Uma extrema-direita que não é só contrária aos direitos sociais. É uma extrema-direita que é contrária à civilização, que é contrária à civilidade humana. Uma extrema-direita que aponta arma, que bate na mesa, que não dialoga, que é autoritária, que não tem tolerância e que acha que classe trabalhadora, preta e pobre deve morrer. É contra isso que nós temos que lutar e os SUAS têm que fazer parte disso. Ainda estou anotando aqui, professora. Parabéns. Muito bom. É uma aula, né, para todos nós. Será convidado outras vezes. E nós já estamos na finalização da implementação dessa frente. Tudo que foi colocado aqui hoje por parte dessa mesa, da professora, de todos os convidados, vai constar no relatório da primeira ata dessa frente parlamentar. O deputado Márcio Pacheco está agora, mandou um recado tentando vir para cá, mas ele conseguiu sair do hospital, está na audiência agora da Comissão de Saúde, por conta das demissões dos profissionais lá do Getúlio, do hospital, e ele está tentando resolver um problema que é emergencial. E aí, está tentando chegar aqui, mas eu acredito que não vai conseguir, porque a audiência está ainda acontecendo aqui na casa. Eu gostaria de anunciar ainda a presença aqui das nossas universidades, né, presentes, que vieram prestigiar aqui a nossa frente parlamentar e a palestra da nossa professora. As universidades presentes são a UERJ, a Unirio, a UFRJ e a PUC. E nós estamos aqui na luta pela educação, pela defesa das nossas universidades. Estaremos sexta-feira na rua novamente, e há uma frente aqui também de luta nessa casa em defesa da nossa educação, dos nossos estudantes, dos nossos professores e dos nossos centros universitários de pesquisa. Quero anunciar aqui a presença do Conselho Regional de Serviço Social, o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, sindicato, obrigada, Fórum Estadual, os trabalhadores do SUAS do Rio de Janeiro. Dá um informe final aqui, um convite aqui do COEGEMAS, vai ser realizado no dia 15 de julho, agora, o 21º Encontro Regional do COEGEMAS, da região Sudeste, sob o tema Os Desafios da Proteção Socioassistencial em Contexto de Restrição Fiscal. Vai ser realizado dia 15 às 10 horas, no Centro de Convenções Sul-América, na Avenida Paulo de Fronten, número 1, na Cidade Nova, aqui no centro. Pode completar. Só para complementar a informação, o encontro será nos dias 15 e 16 de julho. O convite é para abertura no dia 15. As inscrições já estão disponíveis. O site é congemasrio2019.com.br. É uma oportunidade única para o Rio de Janeiro mostrar a sua cara enquanto um Estado que historicamente protagonizou muitos avanços nessa política. Estava adormecido, né, Bira, durante bastante tempo, e a gente está no esforço de resistência, né, para que esse Estado retome o seu lugar, né, no cenário brasileiro. Então, quem puder, quem quiser, divulguem, e será muito importante. Para finalizar, se o deputado Márcio Pacheco conseguir chegar aqui. Deputado Márcio?
Por favor, estão todos na sua expectativa aqui da sua presença. Enquanto o deputado Márcio Pacheco, nosso vice-presidente aqui da casa, chega aqui até a mesa, eu vou passar a palavra à nossa deputada Franciane para fazer uma saudação final, que é membro dessa frente parlamentar. Boa tarde a todos. Boa tarde especial à presidente aqui da frente parlamentar, a deputada Zeidan, todos os membros aqui, todas as pessoas que deram aula aqui. Parabéns, professora, pela sua aula. A minha experiência na assistência social, eu comecei a minha vida pública como secretária de promoção social do meu município, Saquarema, e foi exatamente quando começou todas essas atividades, né, que movimentaram os nossos municípios. Foi muito importante ter participado desse momento histórico. E é importante agora a gente dar sequência, né? Conseguimos avançar tanto e não podemos parar. Temos que conquistar e avançar cada vez mais. E a convite da Zeidan, que me convidou para fazer parte dessa frente, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. E com certeza estaremos juntos lutando por todos vocês que trabalham, especialmente quem trabalha no dia a dia, né, lutando com os menos favorecidos. Então, boa tarde, muito obrigada a todos. Eu vou passar, na verdade, o encerramento aqui dessa frente parlamentar para o deputado Márcio Pacheco. Só vou, antes, deputado, fazer aqui uma breve sistematização dos nossos objetivos, já colocados, mas a serem discutidos durante as nossas audiências nos municípios aqui do Estado. Como eu disse, essa frente tem uma natureza política, mas é de caráter suprapartidário. Então, queremos aqui mobilizar os parlamentares e gestores públicos e os trabalhadores do SUAS para que a gente continue nessa luta bem apresentado pela professora, por todos aqui nessa mesa, em defesa do sistema único, integrado, unificado da assistência social no Estado do Rio de Janeiro. Fortalecer e qualificar o SUAS, contribuir para garantir os pressupostos definidos na Constituição Federal, bem apresentado aqui pela professora, pela LOAS, pela Lei Orgânica de Assistência Social, preservar e consolidar o SUAS, traduzir e lutar pelos direitos dos nossos trabalhadores e profissionais da área de assistência social e da política pública de assistência, afirmar a assistência social através do SUAS, garantir recursos financeiros e orçamentários para a implementação das políticas aqui no Estado do Rio de Janeiro, do Sistema Unificado de Assistência Social, efetivação do pagamento dos valores e restos a pagar dos exercícios de 2015, 16, 17, dos 92 municípios a ser conversado com o nosso governo do Estado, nosso governador, contribuir para a garantia de recursos orçamentários, já disse, emendas parlamentares e leis complementares para o aperfeiçoamento do SUAS, não só aqui, mas com a possibilidade de discutirmos também com a bancada federal, efetivação da política de recursos humanos para assistência social, fortalecimento dos conselhos, regularização de pagamentos em atrasos que compõem a rede SUAS, realizar as nossas audiências públicas no máximo de municípios, nós temos muitos municípios aqui representados, deputado Márcio Pacheco, garantir a articulação das nossas frentes parlamentares, de outras frentes aqui, como bem foi apresentado, a nossa frente parlamentar, nós temos aqui membros que compõem. A deputada Marta faz parte, é presidente da Comissão de Saúde, o deputado Márcio Pacheco acabou de vir de uma audiência da Comissão de Saúde dessa casa, temos representantes da área da assistência social e das demais áreas importantes para a nossa luta aqui em defesa do SUAS. E, finalmente, eu quero agradecer a presença de todos, a contribuição de todos aqui, e vou passar a palavra para o encerramento dessa casa para o nosso vice-presidente da Frente Parlamentar, deputado Márcio Pacheco. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a presidente dessa Frente Parlamentar, a deputada Zeidan Lula, dizer da honra de poder participar da frente como vice-presidente, mas eu era o vice-presidente dessa Frente Parlamentar na legislatura passada, então pude aprender muito e caminhar muito nessa questão.
Quero pedir desculpas pelo meu atraso. 2 razões me impediram de participar desde o início. A primeira, um querido amigo de 20 anos, que serviu comigo também na vida pública, está num estado gravíssimo no hospital e eu fui visitá-lo. Não sei, só um milagre. Rogando a Deus por sua vida, jovem, 46 anos, e está numa situação gravíssima. E a segunda, participei da Comissão de Saúde e Trabalho também, conjunto, uma audiência pública complicada, mas não podia deixar de vir aqui saudar a todos. Quero cumprimentar a deputada Franciane, Kátia Vasques, querida amiga de longa data também. Defender a Rede SUAS, e especialmente nessa frente parlamentar, é mais do que um compromisso, é um simbolismo. Uma rede que, historicamente, foi sucateada por várias razões. Principalmente pela falta de valorização dos profissionais, pela falta de valorização e respeito a essa área de assistência, falta de orçamento, mas especialmente de colocar essa que é uma área fundamental no cuidado e trato da vida das pessoas e da sociedade em 14º lugar de prioridade orçamentária no Estado do Rio de Janeiro. Esse foi o histórico dessa rede, especialmente no Estado. O que a gente precisa agora, e aí cabe um pouco do nosso compromisso, e junto com a Zeidan faremos isso, com os demais deputados membros da frente, é um trabalho no poder público para convencer dessa importância orçamentária, de que sem orçamento não se valoriza o profissional, sem recurso não se valoriza as entidades que prestam esse serviço, sejam eles representantes de entidades privadas que fazem esse longa-manos, ocupam esse lugar do Estado, ou o servidor público que precisa estar empoderado, exercendo o seu papel na sociedade e fazendo com dignidade aquilo que precisa ser feito. Então aqui, servindo essa frente parlamentar, me cabe apenas dizer da importância de defender no orçamento a valorização dessa rede. E a gente vai fazer isso. Isso foi um pouco do nosso histórico, do nosso trabalho. Eu quero terminar anunciando, hoje publicou, especialmente as entidades que estão passando um momento de sucateamento muito difícil. Nós aprovamos recentemente o FISED, que é um fundo especial de segurança, mas parte desse recurso para o financiamento do ano de 2019 dessas associações. Publicou hoje, deve ser resolvido essa semana. Nós não podemos tratar a Rede SUAS com paliativos, nós precisamos tratar com responsabilidade. E aqui a Frente Parlamentar, eu tenho certeza, vai resgatar esse papel, vai erguer de novo a importância e vai contar com o nosso apoio para tentar resgatar aquilo que é fundamental. Um sistema único forte, servidores fortes, assistência social forte para devolver a dignidade da população fluminense. Obrigado. Agradecendo novamente a presença de todos, a participação de todos nessa lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Finalizo essa audiência, não tendo mais a falar nem a tratar, fica encerrada a audiência pública do lançamento da Frente Parlamentar do SUAS no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.